Minha saudação, meus irmãos, minhas irmãs. Neste dia, somos chamados a acolher o Santo Evangelho e a Palavra de Deus como alimentos. E a Igreja, neste dia, nos apresenta para nossa reflexão o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de ensinar ao longo do Sermão da Montanha sobre a lei e sobre os profetas, hoje Jesus volta a exercer o ministério da cura. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus, Filho de Deus, tem o poder de nos purificar de nossas enfermidades corporais e espirituais. Reforça-nos essa certeza. A nós, no entanto, cabe rezarmos, pedirmos com confiança e insistência. Mas a grande lição deste Evangelho nos vem da oração deste homem leproso. Sua cura nos ensina que nós devemos ter confiança em Cristo que cura e nos colocarmos suplicantes em oração. Assim, a oração deste homem nos ensina a rezar, nos ensina como rezar. O leproso não se apresenta a Jesus com exigências, me purifique, ou eu quero ser purificado, ou até mesmo faça isso por mim. Ele apenas deposita diante de Jesus, com humildade, a sua confiança. Se queres, Senhor, tu podes. Mas a decisão cabe sempre a ti. Tantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós rezamos como quem exigimos. E ai de Deus se não fizer o que nós pedimos. Ai de Deus se não nos atender. Senão, nos afastaremos, deixaremos de vir à igreja, deixaremos de rezar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos pede para redobrarmos a nossa confiança, mas também nos lembra que não podemos renunciar à humildade. Ser confiante, suplicar e rezar, mas ser humilde, deixar a decisão nas mãos de Deus. Acolhamos as 3 sementes para esse dia. A primeira semente, no versículo 2, nós ouvimos a oração humilde e confiante deste homem leproso. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Oração humilde e confiante que deve ser exemplo, modelo para a nossa oração. A palavra, a segunda semente para a nossa oração neste dia é humildade. Nunca devemos esquecer que diante de Deus e diante dos nossos irmãos, nós devemos viver a humildade, sermos humildes. A reflexão, a pergunta, o questionamento, a terceira semente. Nas minhas orações, diante de Deus, eu me expresso com confiança ou as minhas orações diante de Deus são apenas momentos para que eu possa apresentar as minhas exigências? Diante de Deus em oração, eu me coloco como filho que suplica ou como um credor que exige um pagamento pelo bem que eu fiz, um pagamento por aquilo que Ele tem que me dar? Humildade e confiança são os convites do Evangelho de hoje. Meu abraço, meu irmão, meu abraço, minha irmã, meu abraço a toda a sua família. A vocês, a minha bênção, a minha oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.